irmãos, queridas irmãs, é sempre uma alegria estarmos aqui na casa de Francisco de Assis, aprendendo. A nossa fala de hoje, ela faz parte daquele conjunto que nós já estamos trabalhando já há 2 sábados, que é uma análise de alguns temas que são propostos por Joana de Ângeles, mas buscando uma integração com André Luiz e com Kardec. Então, essa é a nossa proposta. Então, quando nós pegamos, como hoje é vazio existencial, nós não vamos fazer aquele mesmo estudo que, por exemplo, tem aqui na quarta-feira, o estudo do texto de Joana de Ângeles, não. Nós não vamos fazer essa, até porque já tem o estudo, seria replicar algo que não seria o objetivo maior. A nossa ideia é buscar uma aproximação de cada um com Joana, com André Luiz e com o próprio texto kardeciano, certo? Tanto que nos exemplos que nós vamos usar, nós vamos procurar o máximo possível os casos que André Luiz nos apresenta em sua obra. E como dissemos no primeiro dia, a ideia é despertar esse gosto por André Luiz e, ao final, a implantação de um grupo de estudo da sua obra aqui, na própria Casa de Francisco. Essa fala de hoje, ela não para, ela continua com a de sábado. Elas duas estão juntas. Até comentávamos antes no início com o amigo, como é o nome do senhor? Luiz. Com o amigo Luiz, a respeito dos temas. Hoje é vazio existencial, sábado são fugas psicológicas. E vocês vão ver como a coisa está entrelaçada. Então a gente começa hoje e termina sábado. Porque aí depois nós vamos entrar em alguns aspectos mais particulares. Vamos falar sobre culpa, ressentimento e por aí vai. Tá certo? Eu começo a fala pelo final. Porque no final eu já aponto alguns direcionamentos para que a gente comecemos a resolver esse tal de vazio existencial. Tá certo? Então eu vou começar pelo final. E é o seguinte, esse é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por gentileza, levante a mão quem tem esse livro. Só tu não tem? Só eu não tenho. Então só um não tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Ok, muito bem. Segunda pergunta. Quem já leu este livro? Não, todo não. Porque todo já é bem complicado, né? Quem já leu, quem pega, lê, segundo alguns estudos, mais ou menos em torno de, eu vou arredondar, 90% dos espíritas nunca leram o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles fazem tira-gosto do livro. Abre, lê um texto, tal, aquela coisa toda. Eu acho que a partir de hoje vocês vão mudar isso, tá certo? Acho que a partir de hoje vocês vão começar a mudar. Quem me conhece sabe que eu tenho um certo problema com essa história de ler. Se você está precisando de um conselho naquele momento, até que vá lá, tá certo? Até que tudo bem. Agora, se eu vou fazer um evangelho no lar, tem que ser na minha casa, se eu vou fazer um estudo, se eu estou estudando, esse negócio de ler ao acaso, isso quebra qualquer metodologia que Kardec nos sugere, que é o estudo metódico e sistemático do conteúdo. Então é pegar da primeira à última página. Terminou, volte para a primeira à última página. Tá certo? Ok? E como a nossa ideia é manter a proposta kardeciana, faço a terceira pergunta e essa é a fatal. Levante a mão quem sabe por que Kardec escreveu esse livro. Vocês estão lendo um livro que não sabe por que ele foi escrito. Sabe o que isso quer dizer? Você quer preparar uma galinhada e você não sabe preparar uma galinhada. Eu vou fazer o exemplo da galinhada, mas se você gostar de um doce, pensa naquele doce que você quer fazer, aquela coisa que você quer comer e não sabe fazer. E você vai na internet,
digita lá no Google como se costura ou como se prega um botão. Se fosse do passado, eu dizia assim, você vai na banca de revista e compra a revista de culinária não, de corte e costura. Quando nós pegamos uma obra que não sabemos por que ela foi escrita, eu estou fazendo isso. Eu estou procurando uma coisa num lugar que eu não sei onde tem. E se eu ainda assim continuo lendo, é porque eu tenho uma visão sobre a obra. O problema é quando a visão que eu tenho sobre a obra não é a visão que o autor tinha quando a escreveu. Quando eu terminar a fala de hoje, vocês vão entender por que eu estou começando por aqui. Porque é aqui que reside a solução de todos os problemas. E sabe por quê? Hoje eu estava lembrando de um amigo, há mais ou menos 25 anos. Há mais ou menos 25 anos. Nós estávamos num estudo do livro do Evangelho. Estudando o Evangelho. Primeira vez que eu estava lendo o Evangelho, a gente estava estudando junto. Um rapaz de 17, 16 anos. E quando nós terminamos de ler um texto do capítulo 5, eu não me lembro exatamente qual era, ele olhou assim e disse, eu nunca esqueci isso. Nunca esqueci. E até hoje, quando eu me deparo com isso que a gente vai tratar durante as falas aqui, quando eu me deparo com essas situações, ou quando aquela interrogação fica bem grande aqui na cabeça, né, que não aparece a lâmpada, mas aparece a interrogação, e na minha cabeça aparecem muitas, várias vezes, eu sempre me lembro dessa fala desse meu amigo. Eu até procurei ele no Face e ia mandar esse comentário para ele, se ele lembrava. O Evangelho tem resposta para tudo. O Evangelho tem resposta para tudo. Mas você agora atiçou, né? Por que Kardec escreveu esse livro? Qual a finalidade do livro? Quantos aqui leram a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo? Geralmente você olhou, porque Kardec escrevia muito bem, mas as introduções deles, honestamente, são chatas. E sabe por que são chatas? Porque a gente quer coisa pronta. A gente não quer pensar. Primeira vez que eu li a introdução do livro dos Espíritos, meu Deus do céu, que coisa chata. Quando eu terminei o livro pela primeira vez, que voltei para a introdução, eu disse, meu Deus, que bênção. Que bênção. Então vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo. Primeira página. O Evangelho segundo o Espiritismo contém. O que tem nesse livro? O que Kardec colocou aqui? O que ele reservou para esse livro? A explicação das máximas morais do Cristo, do ensinamento moral. Eu já falei outras vezes, e a gente pode manter, a concepção de moral que aparece nessa perspectiva aqui é a concepção de comportamento, de conduta, de agir, de não agir. São os ensinamentos do que fazer e do que não fazer que o Cristo nos deixou. O ensinamento moral. Sua concordância com o Espiritismo, e aqui que está o ponto importante para a gente hoje, e sua aplicação às diversas posições da vida. O ensino moral, a relação com o Espiritismo e como se põe em prática. Comecei a ler agora, há poucos dias, um livro escrito, agora não vou lembrar o nome do homem, porque faz pouco tempo que eu estou lendo. É um livro do TED, aquela organização que trabalha com eventos, com palestras de 10, 15 minutos, que tem no mundo inteiro, né? E aí, o diretor do TED lançou um livro falando de como fazer palestras assim, sabe? E eu estou lá, eu quero aprender um pouco mais. Certo? Nunca tá bom. Tem que melhorar, sempre melhorar, sempre melhorar, sempre. Né? E aí, observando como ele trata as coisas, a gente vê, poxa, né?
Aí eu pego um livro desse, começo a ler e não faço nada. Ou melhor, por que eu pego? Porque eu quero melhorar a minha prática. Qual prática? De oratória. A arte de falar. A ciência do bem falar. Por isso eu peguei o livro para ler. É diferente se eu pegar um livro de física, eu não sou físico, não trabalho profissionalmente como físico, eu quero aprender sobre determinados assuntos de física. Eu não vou pôr em prática, eu quero entender como funciona. Vocês estão vendo que esse livro pega as duas coisas? Ele já traz pronto. Eu não vou pesquisar qual é o ensino moral, ele já traz para mim, já faz a relação com o Espiritismo, certo? E diz como é que eu ponho em prática. Até hoje, você lê o Evangelho nessa perspectiva? Introdução. Ele começa. As matérias contidas nos Evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. Aí ele continua. As 4 primeiras foram motivo para muita discussão. O ensino moral não se discute. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ponto. Ele fecha essa primeira parte, eu até marquei aqui, ó, que é para vocês saberem onde está. Ele diz assim: esta obra é para uso de todos. Uso de todos. Dela, cada um pode colher os meios de conformar sua conduta pessoal à moral do Cristo. Colocar em conformidade. Ajustar. Todo mundo igual? Não. Cada um do seu jeito. Os espíritas nela encontrarão, além disso, Kardec era fantástico. Ele primeiro colocava o geral. O geral. Aí depois ele vinha para o caso particular. Analisar o particular. Em outro momento nós fizemos aqui, por exemplo, a análise da definição de médiuns. Todo mundo é médium? Bom, depende da parte do texto que você lê. Tem uma parte diz que é, tem uma parte diz que não é. Então como é que a gente faz? Aí você pega isso. Primeiro o geral, depois o específico. Aqui ele está falando para quem é espírita. E quem é espírita? Aquele que estuda o espiritismo, aquele que busca se melhorar a cada dia, certo? E vai. Os espíritas nela encontrarão, além disso, qual além disso? E como você fazer a concordância do seu jeito de ser com o ensinamento moral do Cristo, as aplicações que eles dizem respeito de modo especial. Por que de modo especial? Porque em tese, certo? Nós acreditamos em Deus e na sua ação. Nós acreditamos, entendemos e vivemos a imortalidade da alma. Nós acreditamos, entendemos, vivemos e respeitamos reencarnação. Por entender a imortalidade da alma, nós vivenciamos a comunicabilidade com os espíritos. Sem problema. De modo natural. É isso que acontece? Não. Eu tenho que concordar com a Nédia Guimarães quando diz que nós somos espíritas incrédulos. A gente acredita em teoria, na prática estamos estamos deixando muito a desejar. Graças às relações estabelecidas daqui em diante e de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos já não será letra morta. O que é letra morta?
é aquilo que não... sem uso. Se o Evangelho é letra morta, é arquivo morto. O Evangelho tem que ser letra viva. E como é letra viva? Usada. E como é que eu uso? Está aqui. Onde é que eu acho? Na sua casa. Só tem aquele que disse que não tem. Lembra o que eu disse antes? O Evangelho tem resposta para tudo. Nem sempre eu quero a resposta que ele tem. É aí que a gente vai começar. A gente já começa no próximo sábado. Fugas psicológicas. Ao invés de aceitar a resposta do Evangelho, eu escolho outra. Eu fujo. Já não será letra morta, porque todos a compreenderão e serão incessantemente compelidos a pô-la em prática. Aconselho e seus guias espirituais. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Detalhe. A palavra esclarecer. Esse livro é de 1864. Ok? Está numa efervescência. Até pode dizer assim, efervescência revisionária do que foi o iluminismo do século anterior. A ideia de esclarecimento para os filósofos do século 17, 18, 19 é não se deixar alienar ou iludir pelos outros. É a luz do conhecimento. Só o final é: vem esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Quem está lá fora, os outros espíritas, podem continuar lendo o Evangelho do mesmo jeito. Nós não. Isso aqui é um manual de conduta. Manual de conduta. E a primeira coisa que você vai fazer quando chegar em casa, pegar ele para ler, é dar o índice desse livro. O índice. Para quê? Olha, se hoje estava no meu trabalho, o meu chefe pisou no meu pescoço, eu fiquei com vontade de matá-lo. Eu preciso de quê? Paciência, compreensão, tolerância. Tem? Tem. Por exemplo, uma eu sei de cor. Paciência. Mensagem 7, número 7, item 7, do capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. O que vocês acham que eu sei de cor? É porque eu tenho uma memória espetacular? Não, repetição. Estou lá lendo ela sempre. Sempre. Porque era um texto de Joana, eu sabia como eu tenho que fazer. Aí eu pego o assunto e o capítulo. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Ou os mansos e pacíficos. Ou os dóceis. Tem tradução que são dóceis. Como nós temos um certo problema com essa ideia de ser dócil, porque parece que é fraco, essa coisa, né? Aí bota a tradução ser manso, ser brando, né? Mas a ideia é ser dócil mesmo. Dócil a quê? À vontade de Deus, que quer que você aprenda. A partir de hoje vamos mudar. Isso não é mais um livro de mensagem. É um livro de orientação para a minha conduta. Porque eu fazendo o que está aqui, eu cumpro o que está estabelecido nas leis divinas. E quando eu cumpro o que está estabelecido nas leis divinas, qual é o resultado? Vamos hoje, né? Felicidade. Felicidade. Ponto. Só, e somente só, cumprindo as leis divinas, eu me torno feliz. Sabe quem diz isso? Os Espíritos, questão 614 e 617. Sabe o que eu memorizei? Porque nós estudamos hoje no grupo. Né? Estou mentindo? Não.
Não, é o que está escrito lá. Agora nós vamos para o vazio existencial. Porque aqui está a solução. Porque se não der tempo eu fechar, pelo menos a solução vocês sabem. Certo? E se não der tempo para explicar tudo, vazio existencial, capítulo 15 a 16 do livro Conflitos Existenciais de Joana. E o texto que eu vou ler de André Luiz é o final do capítulo 1 do livro Os Mensageiros. Então vocês já sabem onde está, se não der tempo de terminar. Até porque o processo de evolução é um processo de esforço pessoal. Jesus é guia e modelo para que eu copie e imite. Mas eu faço. Porque todo aquele que quiser salvar-se, tome a sua cruz e siga-me. São os ensinamentos dele. Esse texto, nós começamos a ler ele da outra vez. Agora eu vou pegar o final. Então, só para a gente lembrar. Livro Mensageiro, Os Mensageiros é o segundo livro. Certo? Da série de André Luiz. O livro Nosso Lar e o livro Os Mensageiros, você pode juntar os dois, porque eles são sequência lógica. Os outros livros, você pode ler de separado. Separado. Cada um é um tema, cada um é uma história, cada um são os personagens, cada um tem um tema central que é trabalhado, tá certo? Mas esses dois não. Esses dois eles tratam de André Luiz. O espírito André Luiz. São dele. Tanto que você só vai entender o que ele fala no capítulo 1 quando você entendeu o que ele disse no capítulo 49 e 50 de Nosso Lar. Eu sempre, quando o pessoal diz, qual depois de Nosso Lar? Mensageiros. Mas antes de ler Mensageiro, volte e leia o final de Nosso Lar. Por quê? Porque ele voltou para Nosso Lar, depois atendeu a família. Só que era o seguinte, ele era um médico, rico, ele tinha uma casa boa na época, em função das suas posses. Ele era casado, então ele tinha a família dele, ele tinha a esposa dele, ele tinha os filhos dele, ele tinha o consultório dele, ele tinha a profissão dele. Capítulo 49, 50, ele se dá conta que ele não tem mais nada. Ele não é mais pai, ele não é mais marido. Porque ele não era médico, ele já tinha se dado conta. Né? Ele se deu conta que ele não tinha mais nada. Tudo que era referência para ele, tudo que ele tinha como sustentáculo de personalidade, não tinha mais. Ele diz, agora veja a ex-esposa como uma companheira, o marido dela como um companheiro, os filhos como companheiros. Tá, ele tem um esclarecimento muito maior da condição de espiritualidade. Mas e os seus referenciais? Aquilo que faz você ser quem você é. Você quer ter uma ideia do que eu estou falando? Mãe, vou ser logo bem radical. Seu filho chega para vocês, você não é minha mãe. Você não é meu pai. Eu não estou falando do adotivo não, estou falando do filho de verdade mesmo. Você não é meu pai. Isso choca. Como eu não sou pai? Como? Sou. Ou profissionalmente, você não é um bom profissional. Como eu não sou bom profissional? Não, não é. Quebra. Certo? Isso choca. E aí ele diz assim, aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. E ele ainda continua com isso aqui, por isso que os livros são amarrados. Os primeiros capítulos, o primeiro papo que ele vai ter é com outro médico. Ele diz assim, eu sofri muito. Aí ele conta a história dele e diz, poxa, você foi bom. Você foi bom, mas só arrumou depois que você morreu. A minha não, traiu com meu irmão dentro de casa, os dele ainda me mataram. Mas não me incomoda mais com isso não, passou. Aí André Luiz começa, ele ainda tentava dizer, eu estou sofrendo, eu sou coitadinho, né, tal. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal, e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me dos laços inferiores.
Mas agora, perderam totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos doentes, nas câmaras de retificação, figuravam-se-me desprovidos de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes, não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas, buscava irmãos necessitados, desejava saber em quem lhes poderia ser útil. Bom, como ele não tinha mais nada daquilo, então ele não começou a se incomodar com os outros. Não tem mais nada a ver com isso, então. Não tô mais nem aí. Parece aposentado, né? Que tá doido para sair do trabalho. Não tô mais nem aí. Eu me envolver com problema? Eu não, deixa por mais novos. Aí se aposenta e fica louco para voltar para trabalhar, né? Porque não consegue ficar em casa. Porque não criou vínculos dentro de casa. Seus vínculos estão no trabalho. A mesma coisa aqui. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. Vamos ver se a gente consegue se identificar. A gente começa a estudar, começa a ver que as coisas não são aquilo que a gente imagina. Que dor não é necessariamente dor, mas é processo de aprendizado. Que inimigo não é necessariamente inimigo, é professor. Né? E aí a gente começa a ver como é que a gente resolve isso, como é que a gente faz. Né? Ou como uma pessoa que eu conheço, passou a vida toda morando num determinado lugar, do dia para a noite, tiraram tudo que tinha. Foi morar em outra cidade, trabalho estranho, só tinha uma pessoa que conhecia mais ninguém. Cadê os seus referenciais? O que te faz feliz? O que te faz feliz é o que você tinha. Que agora você não tem mais. Então como é que você vai ser feliz se você não tem mais o que tinha que lhe faria feliz? Às vezes eu até brinco. Eu já sei o que é desencarnar. Porque eu sou do Rio Grande do Norte. Um dia eu saí do Rio Grande do Norte, dormi no Rio Grande do Norte, acordei no Rio Grande do Sul. Foi desse jeito. Saí de 30 graus, fui para 11 naquele dia. Sai de seca para chuva. Não entendi o que as pessoas falavam. E quando eu passei a entender, eu não sabia o que eram as palavras. Porque um dia eu perguntei o que é camati de mel campeiro. A única coisa que eu sabia era mel. Aí ela disse, é isso. Eu disse, é um chapéu de marimbondo. Eu não falava, eu não conseguia. A única forma que eu tinha de falar com as pessoas que eu conhecia era por telefone. Eu desencarnei. E o médio era o telefone. Eu não vejo mais as pessoas, eu não abraço mais com elas, eu não falo com elas a hora que eu quero, só na hora que dá. Eu desencarnei. Tudo que era referência para mim não existia mais. Nada, nada. Nada. A minha sorte é que nada me fazia feliz lá. Eu fui tentar encontrar felicidade em outro lugar. Aí isso é assunto de sábado. Eu fiz uma fuga psicológica. Uma não, várias. Por quê? Porque a resposta está no Evangelho. Porque representa as leis de Deus. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Aonde? Em mim. A única coisa que isso aqui vai fazer é fazer despertar o que já tem em mim. Estão adormecidos. Por não usar. Sabe quem diz isso? Joana. No final eu mostro para vocês. Olha o que a Narcisa disse para o André. André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Mas eu não estou fazendo a renovação, não é para isso que tem que ser feito? Não é o que nós estamos fazendo, estudando aqui? Estão vindo para cá, no sábado, na segunda, na terça, na quarta. Não é para fazer essa reforma íntima? Por que é tão difícil? Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus.
Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal. Nós estamos sobre isso hoje. Após o abandono de suas criações caprichosas. Que criações é essas? Eu sou médico, eu sou pai, eu sou marido, eu sou proprietário, eu tenho nome. Peraí, quer dizer que isso são criações caprichosas? Quer dizer que quando a minha japinha reclama comigo porque eu tenho uma conduta que não seja ideal, e eu acho que essa conduta é que é a certa, e porque eu sou o macho alfa, eu tenho que impor a minha autoridade, eu começo a brigar com ela, mesmo ela estando certa, isso é uma criação caprichosa? É porque se eu desencarnar, isso não vai fazer o menor sentido, né? Então como é que eu resolvo isso? Primeiro eu tenho que saber o que é isso, né? É orgulho, né? Orgulho machista, né? É orgulho. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os pobres de coração. Eu acho que é o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de coração. Trata de humildade. O que é que eu vou fazer quando chegar em casa? Pegar Bem-aventurados os pobres de coração, vou ler e ver o que é que os espíritos, o que é que Kardec dizem que eu tenho que fazer para ser um pobre de espírito. Isto é, transformar o meu orgulho ou fazer nascer em mim humildade. Guardem isso, porque isso é um equívoco que nós fazemos. Eu quero tirar o orgulho e colocar a humildade. Você não deixa de ser quem você é. Você adquire as novas virtudes em função da prática. Você não tem que deixar de ser orgulhoso. Você tem que se tornar humilde. Como? Sendo humilde. Vivendo a humildade. Busca, então. Eu não consigo. Se preocupe não, a vida faz isso para você. Vai colocar pessoas na sua vida que vão lhe humilhar para você entender como é que isso funciona. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal após o abandono de suas criações caprichosas. Mas reconheço que, ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Espinhos de tédio. Por quê? Porque eu não sei mais o que fazer. André Luiz está perdido. Ele perdeu o que dava significado à existência dele. Quem conhece a obra Conflitos Existenciais, que leu o capítulo Vazio Existencial, sabe que a obra é assim, tem um título, que é o assunto, dividido em 3 partes. O que é, como se desenvolve, como se resolve. O interessante é que no capítulo Vazio Existencial não tem nenhum tópico falando de vazio. O primeiro tópico é origem da perca de sentido existencial. Quando você perde o que dá sentido à sua existência, surge o vazio. E ela está dizendo isso para ele. Só tem espinhos agora. Por isso que está tedioso e está machucando. Seu coração, e eu achei isso aqui fantástico, essa ilustração que ela mostra. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino. Uma taça está iluminada pelos raios do alvorecer divino. Ele está começando, né? Ele está se reconhecendo como espírito imortal, como um filho de Deus, irmão da humanidade, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Era uma taça que estava cheia do orgulho, da vaidade dele. Agora ele perdeu o que alimentava tudo isso, a taça está vazia. Eu ainda não sou um espírito iluminado, eu ainda sou um espírito na condição humana, que não vou perder a condição humana, por enquanto ainda não. Eu preciso da condição humana. Então como é que eu vou me relacionar com o povo?
Por isso que a gente começa a entender, aquilo que os Espíritos falam, que a vinda de Jesus para cá demorou um tempão. Porque ele já é um espírito num patamar tão alto, que a condição de humanidade já não existia mais. Teve que ser reconstruído para poder ficar no nosso patamar. Ser homem igual a nós, mas ser divino. Nós ainda não conseguimos ser divino. Estamos começando. Não poderia eu mesmo formular tão exata definição de meu estado espiritual. Abra um parênteses para fazer falar um pouco de um certo momento da minha existência. Eu estava no fundo do poço. No fundo do poço, e para piorar, com depressão. E eu lembro que, num momento muito difícil, a única coisa que eu lembrei entre as ideias de se mata agora, se mata depois, né? E a gente só não se mata porque a gente sabe que eu estudei memória de um suicida e sei que a lei não perdoa, não tem escapatória. E eu não queria sofrer mais porque eu já estava sofrendo. Eu lembrei de uma coisa que Allan Kardec ensinou: quando nada mais existir na sua vida. E como eu estava com depressão, quando a gente está com depressão é uma doença mesmo, você não tem vontade. Então você começa a ler, você não consegue raciocinar o que você está lendo. Então nem lhe ajudava. Você buscava, tal, mas não ajudava. Né? E ele disse: quando você tiver, não tem mais solução, ore firmemente ao seu anjo guardião. Foi a única coisa que eu fiz. E hoje eu estou aqui. Só que assim mesmo eu estava perdido, eu estava vazio. Vazio. Aí um dia eu assisti uma palestra de Haroldo Dutra Dias. Primeira palestra que eu assisti dele. Quando terminou, eu reencontrei um sentido. Porque eu continuava vivendo. Mas eu era um zumbi. Eu era um zumbi. E quando terminou aquela 30 minutos, quando terminou, eu disse: vale a pena. Primeira vez que eu me encontrei com ele, eu disse assim: obrigado, você salvou a minha vida. Ele olhou assim, e eu disse: porque eu tinha comida, mas estava morrendo de fome. Eu tinha bebida, estava morrendo de sede. Eu tinha cama e não conseguia dormir. Eu tinha tudo isso aqui. Tudo isso aqui. É igual você estar com úlcera e não consegue comer, bate no estômago e volta. Eu estava com André Luiz. Era uma taça vazia. E as bebidas ao lado. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava-me o espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio. Quanto às situações de natureza inferior, sentia-me liberto de pesados grilhões, porém não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Ele, por um lado, se deu conta, estou livre. Mas espera aí, até aquele momento ele era pai, aí agora ele não é mais. Então ele é o quê? Você dorme, acordou, seu trabalho não existe mais? Tem um filme, acho que é do Bunny, Protocolo Bunny, acho que é Bunny, eu não sei falar pra ele, que ele acorda e não sabe quem ele é, não lembra de nada, sabe que luta muito, e mata muita gente. Mas não sabe quem é nada, quem sou eu e tal. O Exterminador do Futuro também é a mesma coisa, ele acorda, tem uma vida, e de repente ele começa a lembrar de outras coisas e começa a entrar em parafuso. E de repente você não tem mais nada. Como? Estou livre. Você quer ser livre, ficar bem? Vai para uma ilha deserta. Quanto tempo você vai sobreviver lá, sem os seus problemas? Por quê? Porque eles dizem quem você é, fazem parte da sua existência.
Eu vou nem falar das pessoas ricas, milionárias, que não têm os problemas que nós temos, que podem pagar para resolver. Elas se matam, sabia? Encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Bom, isso é bonito. Estou com a taça vazia, é só encher a taça. Encher a taça com Deus. Como é que se faz isso? Ou melhor, o que eu vou botar dentro? Botar Deus é muito vago. Né? Muito vago. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Eu lembro de uma frase que um amigo espiritual me disse certa feita, numa palestra. A semente do Evangelho foi plantada no nosso coração. E como qualquer árvore, ela precisa ser cultivada, regada. Nós regamos a semente do Evangelho no nosso coração com o suor e as lágrimas do sacrifício. E a cultivamos com o trabalho, o trabalho útil que ajuda os outros e a si mesmo. A semente está lá. É isso que ela está dizendo. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Está dizendo que vai ficar sentado? Deixar acontecer? Esperar? Não. Está dizendo que é para aproveitar as oportunidades. Quais são as oportunidades? No caso pessoal de cada um de nós, a sua existência atual, com tudo que ela tem. Primeiro, se o que você vive é resgate, é reparação, então você já teve o mérito de poder reparar o que você fez de errado no passado. Se simplesmente é lição de aprendizado, porque a gente acha que tudo de desagradável, doloroso, de ruim, né? De mal que acontece na nossa vida, o que é que eu fiz no passado? Necessariamente não. Se você está aprendendo uma lição nova, ela é difícil. Não tem a ver com o que você fez errado no passado. E como é que se repara o passado? Reparando. Magoou? Console. É assim. Qual foi a lei que foi agredida quando você falhou? É nessa lei que vai ser o reparo. Não é olho por dentro, não é olho por olho, dente por dente, não. Porque se eu tiver que morrer em relação à quantidade de pessoas que eu matei no passado, eu vou ter que morrer de 10 minutos. Durante algumas encarnações. Tudo não funciona assim. Gosto de lembrar de Paulo. Quando ele se dá conta de todo o cocô que ele espalhou antes de Jesus aparecer para ele, ele começa a ver o que eu fiz. Jesus diz assim: não recalcitre ante os aguilhões, não perde tempo olhando para trás. Senhor, o que queres que eu faça? O que Paulo está fazendo? O que Narcisa disse, aproveitando a oportunidade. Está diante do Cristo. Senhor, o que queres que eu faça? Entra na cidade, que lá vai ser dito o que lhe convém fazer. Mas sabe, você vai ter que sofrer muito pelo meu nome. Em períodos como o que você está atravessando, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, enquanto a gente fica só lendo, pensando, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Entenderam porque eu fui lá para fazer aquela análise do Evangelho? Porque se eu tivesse lido isso aqui primeiro, não ia fazer muito sentido. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo isso aqui.
partir de agora, o que nós vamos fazer? Ler como manual de orientação da nossa conduta diante dos problemas que nós vivemos. Duas coisas. Leia de capa a capa e leia onde você precisa. Até porque ele vai ser ler de capa, você entender o raciocínio que é montado por Kardec. Ele não colocou o Cristo Consolador no capítulo 6 por acaso, não. Antes, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Analisa toda a questão do sofrimento e da aflição. Aí quando você analisa e entende assim, poxa, é por isso que eu sofro. Qual é o capítulo 6? O Cristo Consolador. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo. Então não é por acaso que está há uma ordem, tem uma sequência. Mas se hoje eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar remédio para dor de cabeça. Então eu vou naquele ponto, Senhor, o que eu tenho que fazer? Me oriente, está escrito. Como é que eu faço? Baseado na sua capacidade de entendimento e interpretação. E se tiver errado, não tem problema, você responde pelo que você é e pelo que você sabe. Ponto. É a lei. Onde está escrito isso? Nós lemos hoje, questão 614, 617a, sobre as leis morais. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, despertam os sentimentos inferiores. Onde é que eles estão? Nós. Fazendo o quê? Dormindo. Esperando o quê? Despertar. Faça o quê para despertar? Acorde-os. E como é que eu os acordo? Vivemos. Mas, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo, como instrumento do Pai. Peraí. Quer dizer que eu resolvo viver as virtudes. Aí esses sentimentos que representam essas virtudes despertam em mim. Devagarzinho, né? Por enquanto, nós ainda somos um processador 286, 386, né? É lenta a inicialização das virtudes, né? Jesus já era Pentium 70, né? Que a boa notícia é que nós chegaremos lá, mas começamos por aqui. Quer dizer que começo a fazer isso e eu me torno instrumento do Pai? Se torna instrumento do Pai. Kardec era um homem perfeito? Não. Senão ele não estaria encarnado. Cometia falhas que nós cometemos? Olha, eu não sei, eu não gosto de endeusar ninguém não, sabe? Mas ele tinha uma capacidade intelectual de sentimento que nós estamos trabalhando para alcançar. Isso tinha. Provavelmente tinha. Estou lendo uma biografia dele agora, escrita por um francês, que conheceu parte da realidade que ainda tinha na França, na virada do século XX. E ele falando Kardec era assim, impetuoso, né? Ele era corajoso, então ele enfrentava mesmo. Isso é bom porque mostra que nós podemos fazer. É só fazer. É muito bom. Por que não fazemos? Pergunta 909, eu acho que é essa. Por que a gente não faz? Às vezes assim, porque não tem vontade. Se tivesse vontade, fazia.
O que falta é a vontade. Kardec foi ou não foi um instrumento para a gente? Até o biógrafo diz assim, com 25 anos, aí ele comenta algumas coisas da época de Kardec com 25 anos, assim, ele ainda estava longe de Kardec. Estava longe de Kardec. Se hoje nós somos o que somos, e a gente começa hoje, né, ou continuar o que nós já estamos fazendo, daqui a 25 anos, como nós estaremos? Pense nisso. Porque daqui a 25 anos, e vai chegar, viu? Vai chegar. Ah, mas eu já desencarnei. Qual o problema? Nós estamos lendo a história de um cara que está lá, que começou lá. E se a gente pensar aqui, daqui a 25 anos, como é que você vai estar? Se você a partir de agora, mas eu nunca li o evangelho assim, eu sempre li como mensagem e tal, não tem problema, começa agora. Daqui a 25 anos, como é que você vai estar? Com muito mais luz no coração do que está agora. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Vamos fazer o bem, meu caro. Mas ele não está fazendo? Mas vocês viram que ele mesmo diz, ele não estava mais se importando com as pessoas. Ele queria ser útil, mas... Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino, já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. Ela disse o que eu acabei de dizer. Daqui a 25 anos, como é que você vai estar? Melhor? Mais iluminado? Errando menos? Acertando mais? Bom, então é só ir para lá. O que é que eu tenho que fazer? Vamos fazer o bem, meus caros. Ela fecha aqui e ela diz, olha, você tem trabalhado muito aqui e tal, só que é o seguinte, você precisa conviver com gente, outras pessoas que só tem doente. Você precisa ouvir histórias de quem já está começando a se erguer. Vá ao Centro dos Mensageiros. E ele vai lá conhecer médiuns falidos. Espíritas falidos. Aí ele começa a se dar conta que a desgraça dele não foi tão ruim assim. Tem gente bem pior. E aí a gente começa a entender, e aí a gente vai ver, por exemplo, no outro sábado, quando a gente falar de culpa e ressentimento, nós vamos pegar alguns desses casos, que está nos Mensageiros. Você pode pegar, pega o livro, vai lá, o Belarmindo, não sei mais quem e tal. Como é que a culpa atrapalha o processo evolutivo? E aí a gente vai fazer um paralelo desses personagens, que está nos Mensageiros, no início dos Mensageiros, com Paulo. Como é que eles ambos encararam a culpa de não ter feito o que deviam fazer, ou de terem feito o que não deviam fazer? Mas isso aí é só quando a gente falar de culpa e ressentimento, tá certo? Para a gente fechar, tá certo? Para a gente fechar, nós já temos uma ideia do que é o vazio. No sábado a gente retoma para fechar. Vazio é como a André Luiz está se sentindo. Se você já passou por isso, ou se você não está passando. Se você sabe que tem que melhorar, mas você não está sentindo essa angústia, esse tédio, essa coisa toda, nós temos que ser muito honestos. Bem honestos, senão a gente não sai do lugar. É sinal que a sua taxa está cheia. Tá certo? Ela não está vazia, ela está cheia. Está cheio de quê? Quais foram as ilusões que você jogou aí dentro para dar conta de quem você é e não estar nesse tédio que André não está? Os títulos estão ocupando, é? Aí como é que a gente faz, gente? Bom, o que é que você... Se coloca nessa situação como eu coloquei no Limar. Você fechou os olhos e acordou completamente sem nada e ninguém ao seu lado.
quando eu falo nada, é nada do que você tem. E ninguém que você conhece, ninguém que você gosta, que você ama. Você está num lugar, soltaram você lá na cidade que moram meus pais. A Alessandra viu lá. Completamente diferente disso aqui. As pessoas se comportam diferente, falam diferente. As casas são diferentes, as ruas são diferentes, o jeito de negociar é diferente, é tudo diferente. De repente, tirei você daqui, você acordou lá. Quais as primeiras coisas que viriam à sua cabeça? Pronto, isso começa. Lembra que ele falou, medite no Evangelho? Comece a fazer esse exercício. Comece a fazer esse exercício. As primeiras coisas que vêm na sua cabeça são os automáticos. É o que está em primeira linha. São seus desejos centrais. É o que vai fazer falta. Fulana, a coisa, o carro, meus livros, pelo amor de Deus. Mas lá tem a biblioteca. Mas são meus livros. Estão com as minhas marcações. Vou ter que ler de novo lá, fazer as minhas marcações. Certo? O que vem? É isso que está ocupando a sua taça. Que começa a se iluminar com os raios do esclarecimento, através da doutrina espírita, mas está cheia com essas coisas. O que tem que fazer? Esvaziar. Ou a vida vai fazer como fez com o André Luiz. A vida vai esvaziar. Eu tenho uma amiga do Rio Grande do Sul, uma grande amiga, que uma vez eu disse para ela, você só vai ser feliz quando você conseguir destruir os 5 pilares que sustentam a sua existência. Elas 5 pilares, eu disse, isso é metafórico, certo? Porque a gente tem os 4 pilares, né? Quando você destrói, diz, cadê? Mas tem um pilar central que é o mais forte. Que parece a história dos Cavaleiros do Zodíaco, né? A saga de Poseidon. Né? Percebe? São os pilares que sustentam. Eu coloquei 5 só para dar uma metáfora, mas às vezes nós temos milhares de pilares. Tem que destruí-los todos e reconstruir novos pilares. Como é que se faz? Bom, o Evangelho é roteiro. Eu tenho feito isso na minha existência, mas funciona em mim. A sua? É a sua. Ok? Para a gente finalizar, ou dar uma reticências, eu pego Joana aqui no livro Filho de Deus, mensagem 10, o teu Cristo. O teu Cristo. Percebe? Não está falando de Jesus. Jesus era o Cristo, o ungido, o abençoado. Por que Jesus é nosso guia e modelo? Porque ele é referência de vivência das leis morais no que é possível para um humano viver. Quando a Joana fala do teu Cristo, ela está dizendo o quê? Possuis recursos inimagináveis que estão em germe em tua alma, aguardando os teus estímulos. Por enquanto, sintonizas com as províncias de sombra por onde transitastes e já deverias ter te libertado da sua presença. Vez que outra, descobres toda a força que jaz em ti, aguardando. Jesus utilizou-se dos seus recursos para demonstrar a finalidade a que se destinava. Jesus usou os recursos dele, que estavam dentro dele, para fazer o que ele tinha que fazer. Acalmou os ventos e devolveu ao mar a sua tranquilidade. Libertou obsidiados e restituiu o equilíbrio a obsessores. Sarou enfermidades e recuperou doentes da alma. Multiplicou pães e peixes e alimentou espíritos esfaimados da verdade. Iluminou a terra e jamais se eclipsou. Possuis o Cristo interno, poderoso, que é teu, mas o mantens preso sem ensejar-lhe ação. Você foi agredido? A consciência diz, perdoa e passa. Deixa o Cristo agir. Você prefere? O que é que vão pensar em mim? Vão dizer que eu sou ridículo.
o que o Cristo está dizendo de mim agora. O que Deus está dizendo de mim agora. Faz assim. Um amigo me disse, Enzo, quando você tiver a dúvida de fazer o que é certo ou errado, você não souber o que fazer, imagine que Jesus está do seu lado olhando, esperando você fazer. Ele não disse assim, imagine o que Jesus faria. Não. Imagine que Jesus está do seu lado, olhando, esperando o que você vai fazer. Eu tenho certeza que você vai fazer o que é certo. Eu duvido que qualquer um consiga. Ele é a harmonia, o Cristo interno. E tu estás desequilibrado. É amor e tu és carência. É claridade e tu és sombra. É vida e tu te debate nos grilhões da morte. Com ele agindo por ti, terás decisão para te negares aos pensamentos doentios que se transformam em tormentos e ações nefastas. És, antes de tudo, o teu mundo interior. E porque aí ele habita, todo te renovas e dás margem a que estuem, que nasçam as tuas potencialidades para a realização do programa de paz e vida a que estás vinculado. Deixando o Cristo interno agir, isto é, agindo de acordo com as leis de Deus que estão na tua consciência, mesmo que você esteja morto, você estará vivo. Assim, a partir de hoje, ao abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João, vamos olhar o que nós temos que fazer. Disso depende exclusivamente a nossa felicidade, como espíritos imortais que somos. Porque esse é o grande objetivo da nossa existência. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos abraçar a vida que a vida nos deu da melhor forma possível.